Guerra, mostra lá, por favor, pode mostrar. Eles vão sentar agora, a partir de agora começa a coletiva. Nós vamos acompanhar ao vivo o Piauí inteiro querendo saber o que realmente aconteceu. Delegado James Guerra, delegado Paulo Nogueira também entrando agora, depois de todo o material que foi distribuído. Nós já temos o microfone lá, não é, Edvaldo? Nós já temos o microfone lá. Vamos aguardar nesse momento, com transmissão ao vivo da Rede Mil Norte. Nesse momento nós vamos acompanhar. Vai ser mostrada também através de uma mídia que foi produzida ali no telão. Nós vamos mostrar todos esses detalhes. Vamos aguardar aqui o bom dia e trazer todas as informações pela Rede Meio Norte de Comunicação. Nesse momento, delegado ao centro, delegado James Guerra, delegado Paulo Nogueira, irão apresentar o que foi produzido nos 60 dias de investigação pela Polícia Civil. Bom, o Piauí inteiro esperava e nós vamos mostrar a partir de agora o relatório final. Bom dia, pessoal. Bom, essa entrevista aqui, pessoal, é para nós... temos a oportunidade de apresentar o nosso relatório após os 60 dias de investigação a respeito da morte da estudante Fernanda Lages, tá? Então eu queria agradecer a presença de todos e dizer o seguinte, que nós vamos estar fazendo uma exposição aqui do nosso trabalho que foi produzido, né, junto a 5, sob a presidência do delegado Paulo Nogueira, explicando que nós tivemos por trás de todo esse trabalho, tivemos a participação dos delegados e agentes escrivães do Núcleo de Inteligência, da CICO, tivemos o apoio técnico, né? E pelo qual nós agradecemos, que é o apoio técnico da Polícia Federal na coleta de algumas evidências no local de crime. Agradecer ao Instituto de Perícias da Paraíba, que tem dado uma contribuição valiosa para que a gente possa estar fazendo esse trabalho. Dizer da importância de todos na Polícia Civil que colaboraram. Nós temos mais ou menos em torno de 70 profissionais envolvidos nessa apuração e de maneira geral nós vamos fazer a nossa explicação e quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos prontos, tá? Após a apresentação, para que vocês possam estar fazendo todas as perguntas que vocês quiserem, certo? O delegado Paulo Nogueira e eu, e se for necessária a intervenção do delegado Armandinho, nós vamos estar fazendo todos os esclarecimentos, tá? Então, não há necessidade qualquer tipo de questionamento que nós vamos estar respondendo. Então vocês estão tendo acesso aqui ao que a polícia produziu nesses 60 dias. A gente sabe que esse é um caso emblemático, tá? Em relação à repercussão que foi dada ao caso, tá? Seja pela questão das redes sociais, seja pela questão dos portais de notícias, sejam pelas TVs, pelos jornais impressos. Nós tivemos uma situação muito atípica, né, que foi a situação de participação do Ministério Público. Quanto a isso, a gente quer dizer que a participação do Ministério Público foi solicitada por nós, né, da presidência do inquérito, através da Secretaria de Segurança, a quem nós somos hierarquicamente subordinados. Dizer que tudo que foi produzido no inquérito é resultado de trabalho nosso, não tem trabalho de ninguém, a não ser esses órgãos que, através da cooperação, trabalharam conosco, e nós vamos fazer a defesa do nosso trabalho em todas as instâncias que se fizerem necessárias, inclusive em juízo, inclusive se quiserem que nós tenhamos que dar algum tipo de depoimento, algum tipo de esclarecimento, tudo aqui está sendo feito com absoluta transparência e isenção.
nós temos tanta confiança no trabalho que nós fizemos, que esse trabalho pode ser submetido a qualquer outra instituição policial do país, que a qualidade do trabalho não será questionada, isso eu posso assegurar. Então eu vou estar passando aqui a palavra ao Paulo, para que ele possa fazer uma explicação, inclusive com alguns aspectos técnicos que vocês vão poder acompanhar, e depois a gente tira as dúvidas, tá? Com relação a indiciamento, com relação a tipos de lesionamento, com relação à projeção do corpo do prédio, aquilo que se fizer necessário. Então vou passar aqui a palavra para o Paulo. Depois que ele fizer as explicações dele, a gente faz um fechamento e vocês podem fazer perguntas aí daquilo que entenderem necessário. Bom dia a todos que nos prestigiam aqui nesse momento. É uma honra recebê-los aqui na Casa de Formação dos Policiais Civis. E depois de muitos dias, muito trabalho, eu confesso que durante algum tempo, até por opção, apesar de prestigiar muito o trabalho de cada um de vocês, sou um leitor assíduo dos portais, sou um leitor assíduo dos jornais, gosto dos programas, assisto diariamente os programas de TV, mas eu confesso que já praticamente 30, 40 dias eu me afastei de tudo isso. E eu tinha uma missão, e essa missão depois de um certo tempo eu percebi que poderia ser prejudicada, poderia perturbar o meu trabalho. E apesar de prestigiar, de gostar, de ler, de assistir, eu confesso que eu não li, não assisti, nem ouvi praticamente nada sobre esse caso. E pedi até muitas vezes aos amigos e familiares que me abordavam perguntando sobre esse assunto, ou tentando me trazer alguma informação, que não me falassem, que aguardassem, que me preservassem também. A última vez que eu tive acesso à informação em portal de internet foi naquele dia que eu acabei me exaltando e aproveitei o momento que o Efraim estava passando pela CICO e acabei dando aquelas declarações. Eu tinha acabado de ler, por insistência de um rapaz da CICO, insistiu, delegado, venha ver isso aqui. E você se magoa, nós somos seres humanos, temos sentimentos, então determinadas situações deixam a gente extremamente chateados. Então, infelizmente, naquele momento, o Efraim estava próximo, com a câmera ligada, e eu acabei dando aquelas declarações. Confesso que saí um pouco do meu normal, e quero pedir desculpas de alguma forma se eu magoei alguém, machuquei, mas era o que eu estava sentindo, era um momento. Então, de fato, o que eu fiz foi me dedicar a cada dia, todos os dias, de certa forma me afastando de tudo aquilo que eu costumo fazer na minha rotina de cidadão, que apesar de delegado eu tenho uma rotina normal, eu gosto de ir para a academia, eu gosto de sair com minha família, de sair com meus amigos, e isso eu não pude fazer. Outras situações eu também deixei de lado. Espero poder voltar à minha vida, minha rotina normal, a partir de hoje, a partir de amanhã. Teremos que dar muitas explicações. Eu sei que o povo do Piauí, a sociedade, os familiares da Fernanda aguardam informações, aguardam um desfecho para esse caso, e nós, mais do que ninguém também, esperamos isso. É do conhecimento de todos vocês que quando nós assumimos esse inquérito, ele já estava tramitando há 3, 4 dias na delegacia do 5º Distrito. Então, quando assumimos,
E o motivo, na realidade, é a complexidade da situação que se apresentava. Eu tentei colocar no relatório, um relatório simples, resumido, aquilo que vocês já sabem. Uma situação surgiu naquela circunstância, naquele local, imediatamente toda a imprensa já se fez presente. Então, tudo o que aconteceu, o que se desenrolou a partir daquela situação, foi acompanhada ao vivo por todo o Piauí, principalmente por Teresina. Os programas policiais mostravam ao vivo, mostravam diálogos, captavam tudo e passavam para as pessoas. E teve um fato que eu diria que foi o mais preocupante. Autoridades policiais que compareceram ao local começaram a dar declarações. E não só autoridades policiais, colocamos até outras transeuntes, autoridades de outras instituições se manifestaram já no programa do meio-dia, ainda sem saber o que de fato aconteceu, já davam suas impressões, já davam suas opiniões. A partir daí, toda a população, toda a cidade de Teresina passou a acompanhar, passo a passo, o que estava se passando. Tudo que a polícia fazia era devidamente acompanhado, ao vivo. Eu me lembro que no dia 26 estive no 5º Distrito, pela manhã, juntamente com o delegado Armandino, a pedido do secretário de Segurança, dar um apoio, dar um auxílio ao delegado Mehmed, e nós não conseguíamos andar pelos corredores do 5º DP. Da forma que tem câmeras aqui, estava também nos corredores do 5º Distrito. Os depoimentos acontecendo, o delegado tentando conversar com as pessoas que estavam na obra e estava sendo impossibilitado. Me recordo que uma das moças foi chamada e o delegado liberou pela dificuldade da moça ter acesso de conversar pessoalmente com ela. Então, o motivo que o Mehmed, que ele já explicou e toda a imprensa já tem conhecimento, é aquilo que vocês perceberam ali. A estrutura do 5º DP efetivamente não tinha condições de dar continuidade às investigações desse caso. E ele, de forma ponderada, avaliou aquela situação, oficiou ao secretário de Segurança e pediu a nomeação de um delegado especial para o caso. Quis o destino que esse inquérito fosse encaminhado para a SICO. E talvez por ausência de outros delegados, o delegado Tiago, o delegado Robert, não se fazia presente naquele momento, só tinha eu o Armandino. Eu tentei convencer o Armandino a ficar na presidência, que nós todos o auxiliaria, ou seja, os ajudaria, mas ele não, declinou e passou para mim a direção do inquérito. Bem, uma missão complicada, uma missão difícil, em razão de todas as circunstâncias que vocês são testemunhas. Tudo o que se fazia, daí para frente, os portais e as televisões e os noticiários só queriam saber desse caso. E vieram os portais, e vieram os boatos, e vieram as teorias conspiratórias, e tudo isso aguçou mais a curiosidade de todos os ouvintes, das pessoas que se sentiam também como policiais. Cada teresinense hoje quer saber quem matou Fernando Lages. Cada um tem sua explicação. Cada um se sente policial, se sente investigador. Então, eu ontem ouvi o secretário Robert comentando isso. Esse é o crime mais investigado da história do Piauí. Quem é que mora aqui em Teresina, que não já fez suas ilações, suas teorias, e conversam entre si, conversam com os vizinhos e com os amigos, o que de fato se passou. E nós hoje estamos aqui, após 60 dias de trabalho. O inquérito em si tem mais de quase 1000 páginas. A parte que diz respeito à inteligência tem 2.000, aproximadamente 400 páginas compiladas, trabalhadas. Esse material também tem CD e DVD. Durante esses dias todos, procuramos ir atrás de tudo, todas as informações. Naturalmente,
volto a repetir, não guiado, não teleguiado, e não fiz da imprensa ou das especulações surgidas o meu rumo. Eu busquei naquilo que de fato eu estava observando nas pessoas próximas da Fernanda, nos amigos da Fernanda, nos relacionamentos da Fernanda, nos parentes da Fernanda, principalmente também no local em que a Fernanda esteve pela última vez. É um local em que naquele momento já havia pessoas circulando, ela é vista entrando, ela é vista parando o carro. Então essas são as informações que nós fomos atrás. Trabalhar, compilar, buscar, ouvir. Para vocês terem ideia, todas as pessoas que trabalham naquela região, próximo ao local onde o corpo da Fernanda foi encontrado, foram ouvidas, sem exceção. Quem trabalha, quem é vigilante, quem é taxista. Apesar de, não, doutor, não ouvi, quero ouvir. Porque eventualmente a pessoa está pressionada, tem alguma coisa, mas eu quero ouvir, quero que você coloque no papel aqui onde é que você estava no exato momento que o carro parou, porque você estava em frente. Exemplo, vigilantes da Lua Alto, que é bem em frente. Taxistas que trabalham em frente ao Hotel Água Limpa. Vigilantes do DENIT, vigilantes da PRF, Hyundai. Então, todas essas pessoas nós buscamos ouvir. E, eventualmente, algumas mencionadas por esses. Não deixamos passar nada. Bem, o trabalho, eu diria, que mais nos demandou esforço, naturalmente, é o trabalho de ouvir. São mais de 130 depoimentos. Cada depoimento desse ele leva, em média, 1h30, 2, 3 horas. Nós tivemos que fazer, e eu tentei, dentro do possível, daquelas situações que se apresentavam, no meu entender, mais importantes, todas elas eu fiz questão de, pessoalmente, pegar o depoimento, olhando no olho de cada pessoa que estava ali, conversando, tentando puxar o maior número de informações possíveis. É um trabalho feito por mim, pelo delegado Armandino, delegado Tiago, delegado Robert. Mas eles próprios às vezes diziam, Paulo, é melhor você, nesse caso. Como eu estava muito ocupado, me ajudavam, estavam sempre presentes do meu lado. Mas eu confesso que aqueles que eu entendo reputo os mais importantes, eu pessoalmente peguei, eu digitei, eu escrevi do lado, porque eu queria ouvir, olhar nos olhos e tentar entender o que de fato se passou. As informações hoje estão nos autos, todas elas. Se me perguntam por que eu não fiz um relatório explicativo, não me ative a questão subjetiva, não entrei no mérito, as razões eu as coloquei lá no final, nos meus considerandos. Aquela parte final é a motivação, a justificativa que eu encontrei. E ela foi dada, vocês são testemunhas, o povo do Piauí é testemunha. Eu não quis ir passar disso. Quando 2 membros do Ministério Público dizem diariamente, não é, disseram, eles dizem diariamente, disseram ontem, e disseram, estão dizendo a cada dia, a cada instante que são perguntados, nós sabemos, nós temos os nomes, estão identificados. Ora, senhores, como é que eu, um delegado de polícia, que vou tentar convencê-los daquilo que foi produzido, como é que eu vou colocar minha convicção se a convicção deles já está formada há muito tempo? Como é que eu vou apresentar nomes se eles já têm nomes? Os senhores sabem que todo estudante de direito sabe, o inquérito policial tem sua importância. Mas a jurisprudência, a doutrina, é passiva. Ele tem uma importância, mas o Ministério Público pode prescindir do inquérito policial e apresentar sua denúncia. Nós vivemos no Piauí uma situação atípica, apesar de ser questionado, segundo eu ouvi, o próprio STF já admite investigação por parte do Ministério Público. Não há problema, mas é a primeira vez que o Estado do Piauí
convive com isso. Nós temos uma investigação paralela. Ela está caminhando, segundo eu sei, a passos largos. Comentei que não paro para assistir televisão, mas hoje eu estava mais aliviado. Passei em frente quando eu vi na Globo comentar que hoje, meio-dia, os promotores darão continuidade, vão ouvir mais 7 depoimentos durante a semana. Ou seja, está claro, tem uma investigação paralela, tem um procedimento investigativo feito por aqueles a quem nós queríamos convencer. Se vocês se recordarem, vão pegar uma declaração minha lá no início. Nosso objetivo, nossa missão é trabalhar para convencer o Ministério Público. É o Ministério Público titular da ação penal. A opinião é deles. Se nós não convencermos, paciência. Entraram os promotores e já desde antemão disseram, nós já sabemos o que foi. Não admitimos nada fora disso. A nossa posição está firmada. E nós, inclusive, já temos os nomes do mandante, de quem executou. Acabei, em razão disso, acreditando até, mandei para eles um ofício, pedindo de forma encarecida que nos ajudasse. A missão nossa era uma só. A missão nossa era encontrar o autor da morte de Fernanda. E se eles sabiam, eles teriam que nos compartilhar, teriam que ser leais conosco. E oficiamos, e parece que no dia 7, depois de inquiri-los, pedir publicamente, entrevistas que eu dei, motivada por essas informações, eu formalizei no dia 7 desse mês um pedido e encaminhei ao doutor Aliardo, ao doutor Biraci, para que ele nos apontasse os nomes das pessoas que, segundo eles, estavam identificadas e mais, estaria inclusive, essas informações já estariam nos autos do meu inquérito policial. Bem, até ontem, pode ser que eles mandem hoje, até ontem, concluiu o inquérito. Esse inquérito, na realidade, é uma segunda via que vocês estão vendo. O primeiro inquérito já foi encaminhado ontem, desde as 4, 5 horas da tarde já está no fórum para ser encaminhado à Justiça. Essa é só uma cópia. Até ontem, eu confesso que eu não recebi, ninguém da CICO recebeu nada de informação dos promotores. Como é que eu iria apresentar um resultado conclusivo, definitivo? Com o comportamento dos promotores já claramente do conhecimento de todos vocês, de que eles têm os nomes, que vão denunciar. Se eu admito, humildemente, confesso que eu não os encontrei até o presente momento. Os senhores são conhecedores que o fato relevante desse inquérito nessa fase final, coletado por policiais civis, policiais com apoio dos policiais federais, é o material biológico coletado no local, próximo ao local onde a Fernanda percorreu, caminhou, onde ela foi projetada ou caiu. E eu não poderia. O secretário de Segurança se dispôs, tivemos reunião na quinta, tivemos reunião na sexta-feira, pedimos encarecidamente o apoio para que ele intervisse lá no Instituto de Polícia Técnica da Paraíba para agilizar. Quando finalmente mandou um perito daqui para lá, o perito nos comunica ontem, olha, qual a possibilidade? Disse 0 de ser mandado até amanhã. Senhoras e senhores, eu não tenho mais condições de permanecer com esse inquérito. Mais 1 ou 2 dias. Eles já disseram claramente que não vão aceitar meu pedido de dilação. Não admitem que 60 dias não tenham sido suficientes para encerrar o inquérito. Que eu tenho que apresentar a qualquer custo os suspeitos, os autores, se possíveis. Conversando com meus colegas, nós resolvemos, de certa forma, pedimos desculpa porque não vamos apontar e não vamos dizer o que de fato nós temos, mas está nos autos. Se o titular da ação diz publicamente que não vai conceder prazo,
se o titular da ação exige que a gente apresenta um resultado, e o resultado tem que ser aqueles que eles já estão convictos que a gente apresente. Lamentavelmente, eu não tive como atendê-los. O inquérito foi, tudo que foi colhido, que foi coletado, que foi apurado está aí. Naturalmente, laudos precisam ser trazidos ainda. Fizemos várias requisições periciais, o mais importante está pendente, outros tão importantes também estão ainda em andamento. Conversamos ontem com o professor José Luiz, que, quero fazer uma pausa, de certa forma também está tendo a sua vida questionada, está tendo sua reputação questionada, toda a sua vida dedicada à perícia técnica, ao trabalho científico da polícia está sendo questionada nesse momento. Vocês são testemunhas, são conhecedores de que nem o perito da qualidade, da nobreza, da grandeza dos professores Zé Luiz foi poupado. Até admito, delegado, não é nada, vamos bater, vamos arrebentar, quebrar. Mas professor Zé Luiz, mais de 30 anos de profissão, dedicação, toda a sua história voltada de seriedade e de hombridade foi questionado. Sequer tiveram a grandeza, a dignidade de aguardar o resultado do laudo feito pela nossa perícia. Se anteciparam, já questionaram o resultado, já solicitaram ao Ministério Público, sei lá quem seja, no Distrito Federal, para que mandassem peritos renomados e qualificados, sem sequer se dar o trabalho de aguardar, de ler o resultado do laudo feito por nossos peritos. Então, senhoras e senhores, o que está claro desde o início, o que está vendo é que tudo que nós fazemos não serve, não presta. Está sendo combatido. Em um momento diziam que as prisões eram necessárias, que os vigilantes estavam mentindo, que tudo tinha se passado lá, que eles estavam, inclusive, encobrindo nomes. Na hora que nós pedimos a prisão, no outro dia, eu não assisto televisão, mas por azar meu, passo para pagar uma conta bem próxima da minha casa, quando eu olho para a televisão. É um absurdo essa prisão. Irresponsável. Bem, então está claro, nada que nós vamos fazer vai servir. Se eu apresento o relatório e digo de fato o que aconteceu, vai ser motivo de chacota daqui a pouco em todos os programas de televisão. Vamos jogar para cima, nós não temos condições, infelizmente. Jogaram a opinião pública contra a Polícia Civil, jogaram para a população que nós estamos vendidos, nós estamos sendo questionados, nossa honorabilidade, o que nós somos, nada disso mais tem valor. Então essa é a realidade. O que nós temos para apresentar está aí. Com certeza, no decorrer dessa conversa, tiro o que puder, dentro do possível, os esclarecimentos que vocês quiserem do que foi apurado. Mas nesse momento eu precisava fazer sim esse desabafo. Me desculpem, familiares, amigos, parentes, população de um modo geral que estavam aguardando as circunstâncias que nós estamos passando, que a Polícia Civil do Piauí está passando, não nos dava esse direito de fazer isso. Nós estamos sendo colocados em xeque, vamos aguardar. Daqui para frente eu quero solicitar a todos vocês, ao Efraim principalmente, que está todo dia na circo, quando a gente não enxerga para ir lá. Vai lá dentro da sala. Efraim, a partir de hoje você faça plantão lá no Ministério Público, cobre do doutor Eliardo, do doutor Miraci, quem são os autores, porque tudo vai estar com eles. Nós vamos mandar para lá, e se eventualmente, que a gente espera que isso não aconteça, porque segundo eles tudo já está aí, inclusive nos autos, se retornar para a gente, que eles apontem, mas eu espero que isso não vai acontecer, porque nós confiamos também, apesar de fazermos esses ministros, confiamos no Ministério Público, na capacidade de Eliardo, na capacidade do Miraci, como promotores, acusadores, mas também como investigadores. Eles já desde o início, antes de qualquer informação da polícia, já chegaram e já estão sabendo
e mantém-se firme nessa posição, estão convictos. Quem matou Fernanda é do conhecimento deles e todo o Piauí aguarda, espera que eles apontem e eventualmente denunciem o mais rápido possível, de preferência nos 10 dias que eles têm para denunciar, ou 15, aliás, os suspeitos, os mandantes, os executores da garota Fernanda Lages. Eu vou passar para o James e depois a gente volta a se falar. Bem, isso aqui é um trabalho, a gente vai, já que o James não quis o microfone, esse é um trabalho feito desde o início e a gente agradece o pessoal da inteligência, doutor Alessandro Barreto e sua equipe, policiais da CICO, para a gente passar e mostrar uma mídia que a gente queria, talvez, como não teremos oportunidade, talvez esse inquérito não retorne, a gente já quer mostrar o que foi feito e vamos falar no decorrer da entrevista sobre tudo o que foi apurado. Vamos lá, quem está acompanhando isso aí. Bem, isso aí, deslocamento do carro da Fernanda Lages, segundo imagens que nós conseguimos em algumas empresas que tinha câmeras no percurso da Miguel Rosa, desde o bar Pernambuco até o local do portão em que ela parou o carro. Alguma dúvida vocês podem perguntar, acho que basta ver a imagem ali, por enquanto. O trabalho foi melhorado e olha, nesse momento a CICO mostra imagens e fala um pouco também do percurso de Fernanda Lages, os momentos que antecederam a fatalidade. Ela anda com o vidro do carro aberto, com o braço para fora, e dá para ver que do outro lado não tem ninguém. Essa imagem ela foi colhida lá na Alemanha Veículos da Miguel Rosa. Bem, se você perguntar, é a Fernanda? Nem o perito vai dizer, nem eu. Isso é baseado com as características do carro dela. O perito não pode afirmar 100%, esse carro é da Fernanda. Não dá para ver placa, mas provavelmente é o carro da Fernanda. Em razão do horário que ela sai, as características do carro, a certeza lá da DR, porque as amigas afirmam que ela costumava andar com o braço para fora, às vezes fumando, e sempre com o vidro aberto. Você acompanha aí a descrição, segundo a polícia, do percurso feito por Fernanda Lages. Segundo a nossa equipe de reportagem, há alguns meses, nós mostramos que ela percorreu 25 quilômetros naquela noite. E fica bem na lateral, Frei Serafim com o prédio do DR. São duas câmeras e consegue pegar ao mesmo tempo. Esse é o momento em que ela passa ao lado do prédio do DR. Isso aí, ela segue em direção ao canteiro de obras do Ministério Público Federal e do Tribunal Regional do Trabalho. Mais imagens. Olha o carro da Fernanda ali seguindo adiante. O horário 5 horas e 25 minutos. Já da manhã, né, no dia 25 de agosto de 2011. Segue aí o trajeto. Aí nesse momento ela atravessa a ponte da Avenida João 23. Continua seguindo, já pela João 23. Olha aí, segue, segundo a polícia. Tá aí, parou na obra. A polícia agora mostra uma foto do carro de Fernanda Lages.
Segundo testemunha, A gente vai acompanhar aqui o delegado. ele afirma que ela passa um pouco do portão, aproximadamente na divisa com a PRF, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, dá uma régua aproximadamente 20 metros e para o carro naquele local que vocês estão vendo ali. Aquele ponto vermelho. Aquele ponto vermelho, aquela risca, é o local, por onde ela caminhou, até beirando aquele muro, em seguida dobra à direita e pode ter eventualmente feito dois roteiros ali. Esse é o portão por dentro. É aquela moça da reconstituição que fez o papel da Fernanda. Essas são imagens da reconstituição que foi feita pela CICO. É uma policial aí que está representando a Fernanda Lages. Ela percorre a obra de acordo com a Constituição da polícia. Agora, pela reconstituição, ela está só. Percorre toda a obra. E aí a gente observa claramente pelas imagens que ela vai entrar por trás da obra do Ministério Público Federal. Ela se dirige, e aí o delegado para a imagem, mas ela está seguindo, entrou por uma obra e vai entrar por trás de outra obra. É a impressão que passa aqui para a gente. Segundo o vigilante Domingos, nesse percurso, ela olha para ele por 2 vezes. Nas 2 apressa o passo, não chega a correr, mas apressa o passo. E o que ele percebe de onde ele está, segundo ele, é que ela vira para a direita. Ele estava numa posição que dava para ver, se ela tivesse entrado um pouco para a esquerda, ficar acompanhando ainda pelo visual. Mas segundo ele, ao passar ali naquele muro que divide as 2 obras, ela teria virado para a direita. O que sugere que ela poderia ter vindo pela lateral do prédio e depois entrado pelo saguão até chegar às escadarias, ou também lá pelo fundo do prédio. Quem já andou por lá sabe que lá na parte posterior tem também um acesso, 2 acessos, um normal de escada e o outro previsto para quem é cadeirante. Isso aqui é uma imagem como se a Fernanda fosse a visão dela, ela caminhando, como se ela tivesse, é isso que ela estava vendo enquanto caminhava. Isso aí é a visão da Fernanda Lages, da estudante, segundo a CICO, quando ela caminhava ali por dentro dessa obra. Olha aí, conforme eu falei anteriormente, ela agora entra na obra do Ministério Público Federal. Essa imagem aí é muito clara, segundo a polícia, esse teria sido o trajeto de Fernanda Lages. É a hipótese da polícia. Nessa simulação aí da área também, a polícia seria a visão mostra a visão do vigilante, do Domingos. Era a distância, ele estava lá na parte lateral, já que faz divisa com a superintendência da PRF, e era o local, sentado numa cadeira, que segundo ele observou.
desde o momento em que ela coloca a mão entre uma folha e outra do portão, retira a corrente do prego, entra, recoloca a corrente e começa a caminhar. Então ele passa a observar desde esse instante. Então essa é a imagem de alguém que está no local onde ele, segundo afirma, estaria naquele dia, naquela manhã. Bem, para vocês entenderem, é aquilo ali. O ponto azul seria seu Domingos. O ponto vermelho seria a estudante Fernanda Lages. Imagem aérea, também trabalho da equipe do núcleo de inteligência, que, segundo eu soube, o doutor Alessandro se dispôs até a pagar o helicóptero para fazer esse trabalho aí. Para conseguir. Posição dos local ali. Da guarita. E o local do outro rapaz que dormia lá onde futuramente será o auditório. Os 2 pontos azuis. Essa é uma imagem interna, meio escura. E ali já próxima ao acesso das escadarias, que não é tão fácil, mas está ali. Aquela porta, na hora que você puxa ela, você tem acesso às escadarias. E ali a Fernanda, ponto vermelho. Isso aí, as 2 prováveis rotas feitas pela Fernanda naquela manhã. Ela tanto pode ter acessado pela lateral, como por um acesso que fica ali nos fundos, que dá, por sua vez, acesso ao estacionamento, o futuro estacionamento do edifício. Bem, imagens do local onde ela teve que... Estamos passando... Você acompanha ao vivo pela TV Meio Norte as explicações da CICO, 60 dias depois da morte da estudante de Direito Fernanda Lages. Um probleminha aí no equipamento. Logo, dá uma parada, depois conclui isso aí. O delegado apresentou 2 possíveis percursos que Fernanda teria feito naquela madrugada, naquele início de manhã. Isso já na obra do Ministério Público Federal. Na obra do Tribunal Regional do Trabalho, ela entrou normalmente, como vocês viram. Foi um percurso só. Mas na obra do Ministério Público Federal, ela poderia ter tido 2 percursos. Tem acesso ali por aquela porta. E ali é a altura que dá em torno de 29 metros de altura. Bem, a gente, acho que suficiente, 38, tá bom. Pois é. Aquela imagem mostra o local onde ela pulou, aquele parapeito ali de cima da obra do Ministério Público Federal. Por volta de 11h30 da manhã, a CICO começou essa coletiva com a imprensa. Segundo eles, 1000 páginas de inquérito, 400 páginas só de material de inteligência. Informou também um delegado, Paulo Nogueira, que ouviu todas as pessoas que trabalham na obra, não só do Ministério Público Federal, mas também
no DENIT, taxistas e vigilantes, né, que trabalhavam ali naquelas imediações. Agora a gente vai ver se a gente tenta conversar um pouquinho aqui. Revela todos os passos da vítima, tá? Desde o momento em que ela se encontra com as amigas em um primeiro bar para assistir um jogo de futebol, até depois uma boate conhecida aqui na cidade, até que se chega ao bar Pernambuco. Até aí não ficou evidenciado nenhum tipo de ou desentendimento, ou de ameaça, ou do que quer que seja. De lá do Pernambuco, a vítima sai sozinha, faz esse percurso que vocês verificam aí. Nós sabemos que ela está. A gente vai tentar conversar agora com o delegado Paulo Nogueira, da CICO. Isso é confirmado pelas câmeras de vigilância. E isso é confirmado pelo vigia da Hyundai e pelo vigia seu Domingos, tá? Então ela chega até aquela obra, né, por volta de, em torno de 5h25 mais ou menos da manhã. Ela adentra o prédio sozinha, faz o percurso ali em torno do muro e vira para o prédio da direita. O seu Domingos então afirma que a partir daí ele viu ela acompanha com os olhos a moça, todo o percurso que ela faz. Ela vira para a direita então no prédio, quando ele então diz ouvir vozes masculinas. Bom, a distância do vigia para lá é uma distância de mais ou menos uns 40 metros, né? 30, 40. Mas... Delegado James Guerra falando aí. Da trajetória de Fernanda Lages. Para onde ela entrou. Dentro do prédio. O prédio do Ministério Público Federal ele fica um pouco acima, né, do que a obra do TRT. Entendeu? Então fica um pouco acima. Né? Então é possível ouvir o som que vem de lá. Observar o seguinte, que pelo horário nós não tínhamos um grande fluxo de veículos na avenida. Portanto, era uma situação que era audível realmente se tiver acontecido na forma que está narrando o seu Domingos. Então ela entra no prédio, as escadas elas não são facilmente visíveis, tá? Como toda obra, como toda edificação, as escadas são o segundo tipo de acesso. O primeiro é o acesso do elevador, que não estava pronto naquele dia. Né? Então ela acessa as escadas e chega até o ponto superior do prédio. Bom, quanto tempo ela passa lá? Ela passa entre mais ou menos, né, falta a perícia especificar em termos de minutos e segundos, mas a gente pode antecipar que ela passa de 10 a 15 minutos no prédio. Se vocês forem observar o tempo de caminhada, é um tempo relativamente significativo em relação ao todo. Então o que a gente está concluindo é que ela passa muito pouco tempo dentro do prédio, certo? Bom, qual é a divergência que existe, tá? Que primeiro eu queria explicar o seguinte: o nosso trabalho tem o mesmo objetivo do trabalho do Ministério Público, é o mesmo objetivo, não muda nada. Eles querem o esclarecimento do fato e nós queremos também. Onde é que existe a divergência de entendimentos? A divergência de entendimentos existe porque no nosso entendimento, no entendimento da Polícia Civil, toda a ação que resulta na morte da Fernanda Lages ocorre dentro do prédio. Nossa investigação não aponta nem a entrada de ninguém por algum outro setor do prédio, nem aponta que ela tenha ido lá se encontrar naquele momento com alguém. Por quê? Porque as investigações revelam que não há contato telefônico, não há contato de nenhum tipo, nem entre o telefone da vítima, nem o telefone de ninguém do seu relacionamento, nem tampouco de pessoas do seu relacionamento com outras pessoas do seu relacionamento. Então, dentro da investigação, fica evidente que ela não ligou e nem recebeu ligação, salvo por 2 ligações de um rapaz, em que ela atende ainda com vida, e depois uma segunda ligação, onde no nosso entendimento possivelmente a vítima já se encontrasse falecida. Então qual é a grande divergência? É que no nosso entendimento todo o desenrolar da ação se dá dentro do prédio, e nós não conseguimos vislumbrar uma outra participação de fora. E o Ministério Público tem dito, né, em todas as entrevistas que ocorrem em todos os meios de comunicações possíveis e imagináveis, que existe a figura de um mandante, que existe algo que eles denominam de peixe grande, que existe queima de arquivo. Bom, a investigação não conclui isto não está nos autos. Portanto, se nós viéssemos aqui
emitir um juízo de valor, tá? Esse juízo de valor só contribuiria, né, para que se criasse polêmica a respeito do que aconteceu. E nós entendemos que a polêmica não ajuda nesse caso. Tá? Então, sem querer polemizar, o que nós estamos dizendo é que tudo ocorre dentro da obra. Aí alguém vai perguntar o seguinte, mas em relação à autoria? Bom, nós tivemos que concluir lá o nosso relatório de inquérito policial dentro dos 60 dias, que é o prazo estipulado, né, conforme a legislação manda, e ficou pendente a chegada do exame de DNA. Esse exame de DNA pode revelar, né? Estou dizendo que vai, porque eu não tenho o resultado dele. Ele pode revelar uma situação de mais uma pessoa presente no local. Tá? Se isso se verificar, tá? É possível que ao encaminhar esse relatório do exame de DNA surja algum fato novo. No nosso entendimento, tudo acontece dentro da não. Existe um mandante, existem executores, existe uma situação de queima de arquivo. Então, é por isso que esse inquérito está sendo remetido com as informações que nós temos no momento e diante do que nos foi apresentado. Lembrando o seguinte, toda e qualquer afirmação que o Ministério Público tem feito nessa investigação, ele faz da interpretação que está retirando dos autos de inquérito policial. Somente esta semana que passou é que... Bom, a gente vai tentar conversar aqui, delegado Paulo, rapidamente aqui para a imprensa. Vamos tentar chegar aqui no delegado Paulo Nogueira. A coletiva transcorre. Um relatório final onde mostra que houve... Delegado. Houve um pedido. Já o parecer da CICO é claro, não é isso, delegado? Vamos aguardar aqui, ó. Delegado, boa tarde. A gente está ao vivo pela Rede Meio Norte. Com essa conclusão do trabalho da polícia, vocês entregam... Está em apuração ainda. Bem, a motivação desse relatório se baseou basicamente em razão do comportamento dos titulares da ação, aqueles que efetivamente receberão tudo que a polícia fez. Nós estamos numa situação em que... Uma entrevista para a gente para explicar no total. Silas, você veio a... Você, telespectador da TV Meio Norte, Silas Ferreira, você que é o apresentador do Agora, você acompanha aí um pouco da coletiva do delegado Paulo Nogueira com a imprensa. A gente vai ver se tenta conversar. Vamos tentar conversar aqui, Silas, com o delegado James Guerra. O delegado Paulo Nogueira está muito... Ô Ricardo. Oi, Silas. Pouco esclarecedor, aliás, nada esclarecedor a conclusão da Polícia Civil, né? A sociedade está frustrada porque foi pouco ou quase nada esclarecedor a conclusão da Polícia Civil. Vamos continuar aí, porque uma coisa é se falar numa entrevista coletiva, uma coisa é ler relatório, outra coisa é a gente ter a oportunidade de perguntar, de relatar, de amildar o assunto aí com os delegados. Pô, não, Ricardo, vamos lá, vai falar o Paulo Nogueira, não? Ele interrompeu a coletiva que ele estava tendo com a imprensa. Pô, não. É pouco esclarecedor, né? Muito efeito de imagens na explicação, muita técnica usada na apresentação do relatório, mas para leigos e até para profissionais, para experientes na área de segurança, quase nada foi esclarecido no relatório da Polícia Civil, né? Nós vamos aguardar, nós não estamos aqui para julgar, estamos apenas para mediar o debate, para intermediar e somos o repassador de informação. Mas a sociedade já reage porque foi muito pouco esclarecedor o relatório da Polícia Civil, para não dizer nada esclarecedor o relatório da Polícia Civil. Pois não, Silas, Ricardo, pois não. Porque a gente sabe, o inquérito policial, natureza, morte violenta, mas em apuração. Ou seja, a polícia não definiu se houve um homicídio ou um suicídio. Indiciados em apuração também, Silas. Hã? Os indiciados também estão em apuração.
Não deram nada de concreto, nada. É porque alguns relatórios, a polícia tinha que no mínimo concluir se era homicídio ou suicídio. E se é homicídio, claro, a polícia não é obrigada a chegar, o trabalho dela é esse, mas muitas vezes ela não tem a oportunidade de chegar aos indiciados, aos culpados, ou os possíveis culpados, né? Ela pode dizer que foi um homicídio com requinte de crueldade, sem autoria identificada, mas não foi esse o resultado do relatório da Polícia Civil do Estado do Piauí, pelo contrário, foi uma morte violenta, eles relatam isso, mas não deixam claro em linhas de que positivado, melhor dizendo, usando a linguagem do direito, não deixam positivado no documento do relatório que se é homicídio ou se é suicídio. A mesma dúvida que a sociedade piauiense amanheceu no dia 25 de agosto, ela irá adormecer hoje também, né? Porque não foram retirados poucas dúvidas, aliás, quase nenhuma, porque não foi muito esclarecedor. Nós gostaríamos e nós convidamos os delegados para vir ao nosso estúdio, porque só eles poderão, claro, numa participação mais intensa, muitas vezes na narrativa de um relatório a gente não consegue transmitir o que a gente quer transmitir numa entrevista, porque você se atém ao linguajar do direito, ao linguajar das técnicas exercidas no relatório policial e muitas vezes você não é muito claro. Mas pelo que se tentou entender, né, foi muito pouco esclarecedor o relatório da Polícia Civil do Estado do Piauí. Pois não, Paulo Faxinelli? Que o mais correto era a polícia não ter divulgado o relatório, né? Se não chegou a nenhuma conclusão, lamentavelmente, esse trabalho que foi feito, quer dizer, no linguajar popular, a polícia morreu no seco, né? Nadou e morreu no seco. Por quê? Porque não chegou a nenhuma conclusão, nenhum resultado conclusivo com relação a isso. Se é suicídio, se é homicídio, e que ainda está continuando. Ora, se ela vai prosseguir com as investigações, que há suspeitos sendo investigados, ela não tinha nada que preparar esse relatório para enviar. Ela vai mandar esse relatório para onde? Para onde que vai esse relatório? Esse relatório ele será entregue ao Ministério Público Estadual. E o Ministério Público já disse que não vai aceitar, vai devolver. O Ministério Público pode devolver, mas para devolver ele tem que indicar a devolução e indicar as diligências e as conclusões que ele espera. Então ele vai indicar as diligências, né? Eu acho até, arriscando de longe, de que a Polícia Civil, que durante o relatório aí disse que o Ministério Público se comportou como se já conhecesse os culpados, busca com o fim do prazo, porque hoje, Paulo Faxinelli, finda o prazo da Polícia Civil. Ela poderia sim pedir dilação de prazo à Justiça e não ao Ministério Público por conta de prisões que foram efetuadas ao longo do período investigatório, né? Então, a polícia está entregando um relatório sem conclusões, segundo os delegados que aí apresentaram, ricos em depoimentos, ricos em fatos, mas que não permitem a Polícia Civil a emitir uma opinião, a dizer o que foi, como foi e quem foram. Então, uma conclusão nada esclarecedora, de certa forma decepcionante para a sociedade o que apresentou a Polícia Civil. Aliás, mas a polícia tem suas razões, tem que ouvir, hein? Antes da gente criticar, antes da gente crucificar, eu gostaria muito de ouvir aqui os delegados nos estúdios. Por isso, antes do programa, eu liguei para o delegado James, pedindo que eles viessem aqui para que nós tivéssemos uma oportunidade melhor de ouvir, tirar algumas dúvidas, porque na leitura de um relatório, Paulo Faxinelli, muitas vezes se usa o linguajar, aquilo que está escrito, positivado, pode não chegar ao entendimento da sociedade como a polícia queira transmitir. Então eu ainda vou aguardar a presença dos dois policiais, ou aqui ou aí mesmo ao vivo, conversando com a gente para que a gente tire alguma dúvida. Pois não, Paulo Faxinelli? Não, eu só queria dizer que é lamentável que a polícia tenha feito tantas diligências, ouvido os depoimentos, checado, vamos dizer, os e-mails e mensagens, ligações telefônicas, e não tenha chegado sequer a um suspeito, né?
Já são 60 dias e nem sequer um suspeito a polícia apontou. Nesse relatório também não, a polícia não disse se vai indiciar os vigias pelo crime de omissão, porque é inaceitável que 3 pessoas estejam presentes na cena do crime, ainda que sem nenhuma participação, apenas na condição de espectador, de testemunha do